Hoje eu quero falar sobre um dos espíritos que é um dos maiores bloqueadores do ser humano. É um espírito que eu batalhei contra esse espírito, aliás, ele batalhou contra mim durante muitos anos da minha vida, até que o Senhor me deu uma vitória excepcional e também uma revelação sobre ele. Eu quero falar nesta manhã sobre o espírito bloqueador do ser humano, que é o espírito da ofensa. Eu quero que você leia comigo Provérbios capítulo 18, o verso 19. E eu quero ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Eu vou ler mais uma vez. Eu queria que você, algumas versões traduziram esse versículo de forma não muito correta, e algumas versões dizem um irmão ajudado pelo outro, que é totalmente o contrário do sentido verdadeiro desse versículo. E a Nova Versão Internacional corrigiu isso, colocando bem claro: um irmão ofendido, ele é mais inacessível. Diga comigo: inacessível. Agora olha só, eu estou falando do espírito bloqueador, que faz a pessoa se tornar inacessível. Presta atenção, porque há um segredo nesse texto aqui. O irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade fortificada. E a segunda parte diz: as discussões são como portas trancadas. Diga comigo: portas trancadas. Então presta atenção, o espírito que traz a inacessibilidade, ele faz você inacessível quando você está ofendido, e ele tranca as portas. É como portas trancadas as discussões de uma cidadela. Eu queria que você, por um momento, mesmo com as crianças ao seu redor, mesmo nesse momento, você dissesse: Senhor, eu preciso ouvir tua voz nessa manhã. Não somente isso, mas eu preciso ser curado nessa manhã. Senhor, abre os meus ouvidos. Eu recebo a cura do sangue de Jesus. Eu te apresento toda a ofensa que algum dia eu já fui ofendido. E eu quero agora, Senhor, que o Senhor abre a minha vida de tudo que eu me tornei inacessível, e que o Senhor abra as portas que foram trancadas por esse espírito, em nome de Jesus. Pode sentar debaixo do sangue do Cordeiro nessa manhã. Debaixo do sangue do Cordeiro. O momento da palavra de Deus é um momento de libertação, porque é um momento de ensino. É o momento em que Deus nos revela a realidade do mundo espiritual através da pregação da palavra. Nessa manhã, Deus quer nos dar uma revelação sobre o espírito da ofensa. É muito interessante, porque eu já preparei essa mensagem umas 4 vezes. Ela está aqui nessa pasta, preparada já há várias semanas. No entanto, essa semana Deus me deu um outro ângulo dessa mensagem. Eu tive que preparar um outro ângulo, uma outra visão do mesmo Espírito, onde Deus continua falando comigo sobre um dos espíritos que causam maior prejuízo na casa de Deus e na vida dos servos de Deus. É esse espírito bloqueador. Eu vou começar a mensagem diretamente falando sobre o que o Espírito faz, e vou terminar essa mensagem falando sobre como obter a cura e a vitória sobre ele. Mas eu quero falar sobre o poder que esse Espírito tem de bloquear o ser humano. Eu queria dizer para você que o ser humano, ele pode fazer projetos, e ele sempre faz projetos. A gente nasceu para construir, para fazer coisas na vida. Uma irmã me ligou ontem à noite me contando um sonho em que ela estava indo entrar num lugar, indo entrar numa porta, e quando ela chegava nessa porta, muito alegre para entrar naquela porta, um espírito pegava ela e jogava ela para longe daquele lugar. Eu quero dizer para você que nós somos combatidos no mundo espiritual. Nós não somos combatidos por pessoas, nós não somos combatidos por situações, nós somos combatidos por espíritos. E quero dizer para você que o ser humano, existem tentativas que não têm sucesso para fazer um ser humano desistir. Um ser humano tem um projeto,
ele começa, às vezes falta pessoas para ajudar, e aquilo atrasa um pouco o projeto, mas ele vai em frente. O ser humano começa um projeto, se faltar dinheiro, recurso, é uma coisa que sempre dificulta os projetos, mas em algum momento o dinheiro aparece e a pessoa consegue realizar o projeto. Às vezes o ser humano quer fazer algo, não é o tempo correto, o tempo é a dificuldade, não é a hora de fazer, mas se ele espera o momento certo, ele com paciência, com perseverança, ele termina realizando aquele projeto. São tentativas da vida de fazer você voltar atrás, que não conseguem fazer você voltar atrás. Os filmes que nós assistimos mostram que as pessoas passam dificuldades, mas elas conseguem vencer, elas conseguem superar um acidente, elas conseguem superar uma doença. Existem muitas dificuldades que o ser humano pode superar. Deixa eu falar para vocês nessa manhã da dificuldade que o ser humano não consegue superar. É quando ele é ofendido. Todas as coisas na vida você supera, menos quando você se ofende. O espírito da ofensa, ele sabe que quando ofende um ser humano, quando causa uma situação, usa pessoas ou situações para ofender, e você se ofende, e eu vou falar para você o que é se ofender e o que é estar ofendido. Ele sabe que você consegue parar o ser humano. Se há uma coisa que tem o poder de parar um ser humano, de fazer ele desistir, de fazer ele voltar atrás, de fazer ele praticar Lucas 9,62. Lucas 9,62 é o versículo da Bíblia que ninguém pode praticar, ninguém deve praticar. No entanto, as pessoas praticam. Pastor, tem algum versículo na Bíblia que não é para praticar? Claro, você nunca deve praticar Lucas 9,62. Já tem curioso olhando. Crente é assim. Mas tem uns que não estão esperando eu falar. Vou deixar um pouco mais de curiosidade no ar. Lucas 9,62 diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas começam muitas coisas, especialmente na obra de Deus. Elas superam dificuldades, elas superam o tempo, a falta de recurso, a falta de educação, a falta de oportunidade, ao lugar errado, o tempo errado. Elas superam um monte de coisa, mas tem uma coisa que as pessoas não superam, é a ofensa. Quando ela se ofende, ela para. Quando ela se ofende, ela desiste. Quando ela se ofende, ela se desanima. Quando ela se ofende, ela volta atrás. Quando ela se ofende, ela larga a mão no arado e ela olha para trás mesmo. Existem milhares e milhares de pessoas praticando Lucas 9,62 por uma única razão. Houve uma ofensa em algum lugar. O inimigo feriu a pessoa, a entristeceu. Esse espírito, ele tem o poder de vencer a pessoa. Nada vence a pessoa, mas quando ela se ofende, ela está vencida. Quando ela se desanima. Alguém aqui já se desanimou alguma vez? Alguém aqui já se entristeceu com algo alguma vez que fez você desistir? Alguém aqui já tentou olhar para trás? O que te fez olhar para trás não foi a dificuldade, não foi a demora, não foi o sofrimento. Olhe para mim, por favor, olhe para mim, por favor. Nessa manhã eu quero que você receba a revelação de Deus, porque um projeto demorar não é o problema é quando você se ofende com a demora. Sofrer não é o problema, você pode sofrer muito sem se ofender. O problema é quando você se ofende com o sofrimento e fica magoado, e você fica entristecido e desanimado. Agora você está ofendido, agora você está vencido. Satanás é um anjo que lida com os seres humanos há milhares de anos. Ele sabe que há no espírito humano uma força para vencer dificuldades. Ele vence a falta de recursos, ele vence a falta de pessoas. Uma pessoa solteira pode ter uma vida solitária e ele passa a vida procurando alguém, mas um dia ele consegue alguém e ele casa. Satanás sabe que o ser humano tem um poder de vencer dificuldades, de vencer enfermidades. Muitas vezes a enfermidade está destruindo o corpo, mas o espírito da pessoa é tão forte, ela recebe uma ajuda de algum lugar e ela é curada. Satanás sabe que os homens superam dificuldades, eles vencem coisas, mas tem uma coisa que Satanás sabe, que ele sabe fazer o homem parar imediatamente, é quando ele ofende o coração. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa de você. Se você nunca se ofender, você nunca se importa, você nunca para. Mas no momento em que você se ofende, Satanás te derrubou, ele te venceu. O espírito da ofensa é o maior bloqueador que existe. Ele bloqueia você. Eu vou te mostrar como que ele te bloqueia.
Primeiro ele bloqueia a sua fé. Sabe aquele ânimo que você levantou? Sabe aquele ânimo que você levantou? Irmão Jorge, vou fazer uma ilustração, queria que você me ajudasse. Eu sei que você não ensaiou, fica aí quietinho. Mas na hora que eu sentar nessa cadeira, na hora que eu te chamar, você vem assim com muita alegria, com muito ânimo, entendeu? Porque essa ilustração que eu vou fazer é como se Deus estivesse sentado e Ele olha para você, e Ele está olhando para você, e Ele tem um projeto para você, e Ele mostra uma visão. É como se Deus tivesse um livrinho assim, e quando Ele abre o livrinho para você, Ele te mostra algo maravilhoso, e quando Ele te mostra esse algo maravilhoso, aí Ele mostra para você, e vê que você está olhando, você se empolga, aí Ele chama, vem, aí você vem correndo, você vem animado, mas no meio do caminho, que você está vindo, pode ficar aí, no meio do caminho que você está vindo para realizar algo que Deus te mostrou, uma visão que Deus deu para você, algo maravilhoso, algo que vai mudar a sua história. Satanás está de longe observando como Deus se relaciona com os filhos dele. Deus está abrindo o livrinho, mostrando algo maravilhoso, mostrando uma visão, gerando uma fé no coração daquela pessoa, gerando um ânimo, uma coragem, um desejo de trabalhar, algo fantástico, e ela sai empolgada para encontrar aquilo, mas no meio do caminho, sem esperar, alguém está com um arco e uma flecha na mão, e ele tem ódio daquele relacionamento, ele tem raiva do que está acontecendo ali, e ele odeia o amor de Deus com o ser humano, ele odeia os projetos de Deus, e ele sabe que ele jogar uma pedrinha no lugar do caminho dele, não tem problema, porque ele passa por cima da pedra e vai. Ele sabe que se ele colocar um embaraço e ele tropeçar, ele caminha, ele se levanta e vai ao encontro, ele continua ao encontro do projeto. Mas se ele acertar uma flecha no coração, ajoelha e cai no meio do caminho. Pronto, ferido, chorando, ferido. Olha aqui, crente, olha aqui. Há um obreiro chorando no meio da caminhada. Há um homem de Deus, uma mulher de Deus ferido no meio da caminhada. Quando Deus mostrou a visão, ele foi, ele estava animado, ele estava feliz, mas uma seta o atingiu em algum momento. É um soldado ferido que caiu pela ofensa em algum lugar, e Deus está aqui, puro, diga comigo, puro, mais forte, diga santo, limpo, atmosfera de paz, mas esse homem já não está na mesma atmosfera que Deus está. Alguém diga comigo, ele está triste, magoado, desconfiado, revoltado, angustiado. Em outras palavras, diga comigo assim, sujo emocionalmente. Nesse momento que o crente está magoado, ele está desqualificado para aquele projeto que Deus estava mostrando. Por aquele projeto só funciona na alegria. Lembra do ânimo que ele tinha quando ele saiu de lá? Lembra da visão que ele tinha quando ele saiu de lá? Lembra da fé que ele tinha quando saiu de lá? No meio do caminho essa fé foi embora. No meio do caminho a visão ficou embaralhada. No meio do caminho eu já não sei mais se Deus realmente, eu não sei realmente se Deus até me chamou para nada. Meu coração está muito angustiado porque Deus não me responde. Pronto, agora Deus virou o inimigo. Deus virou o inimigo do crente. Deus agora virou alguém que ele nem sabe mais quem é. Eu não sei por que agora Deus é ocupado. Por que ele permite isso? Deus não sabe que eu quero servir a Ele. O crente está, diga comigo, ofendido. Satanás é alguém que tem o maior ciúme do relacionamento de Deus com as pessoas chamadas, e ele vê quando elas se levantam, mas ele está com as flechas apontadas, flechas inflamadas, diz Efésios, elas têm fogo na ponta, quando elas batem no coração, elas ardem. Diga comigo, flechas inflamadas, ardem no coração. Alguém aqui já sentiu um ardor no coração, o ardor da tristeza, o ardor da mágoa, o ardor da angústia, o ardor da rejeição, o ardor de se sentir isolado, de se sentir desrespeitado, maltratado, ultrajado? Essa é a ofensa. Você foi ofendido e está ofendido e se sente ofendido. Eu quero clamar
O sangue de Jesus agora sobre este homem, porque a provisão de Deus Ele traz o sangue. Deus vai colocando o sangue, vai derramando o sangue, e Deus vai sarando as feridas, Deus vai sarando o coração. Quando Deus vai sarando o coração, Ele levanta as mãos, olha só, levanta as mãos, Ele volta a adorar, e Ele começa a acreditar de novo, Ele começa a acreditar de novo, e o sorriso volta. Presta atenção, quando a ofensa vai embora, é porque Ele perdoou. Quando Ele se alegra, é porque o coração não está mais ofendido. Quando o sangue lava, quando Ele vence a ofensa, a maior barreira na vida do cristão não é a falta de dinheiro, não é a solidão de não ter um casamento, não é o poder de não poder gerar um filho, não é não poder ter uma família, não é não ter sido ordenado para o ministério, não é não ter dinheiro, não é morar no Brasil ou na Índia. A maior barreira na vida de um cristão é ele estar ofendido, ferido, entristecido. Porque no momento em que ele vence a ofensa, ele volta para o caminho do projeto. Ele começa de novo a se aproximar daquilo que Deus tinha provido para ele. Ele chega com as mãos alegres, ele chega com um sorriso no rosto. Deus se levanta do trono e diz assim: eu sei o que aconteceu contigo na tua vinda para cá. Eu sei, eu vi tudo o que aconteceu. Eu permiti até que você seja ofendido, mas quer saber? Porque você superou o maior demônio, porque você venceu o maior bloqueador dos projetos. Está aqui, ó. Está aqui a bênção, ó. Leva agora, ó. Se você aprendeu a vencer a ofensa, você está qualificado para o ministério. Mas se você não venceu a ofensa, você nunca chega. Você nunca chega. Você ficou lá em algum lugar. Medo, tristeza, decepção. A fé foi embora, a alegria foi embora. Você está ofendido. Você parou de funcionar. Outra coisa que o espírito da ofensa faz é que ele bloqueia a comunicação. Bloqueia a comunicação. Irmão Jorge, obrigado por me ajudar a pregar hoje. Eu sei que você não estava esperando isso, mas volta aqui para o lugar da ofensa. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. É porque na verdade você está muito ofendido, faz de conta. E aí vem alguém conversar com você. E vem racionalizar, né? A pessoa vem querer, meu irmão, não fica assim. Você, rapaz, tá pensando o quê? Você não está sentindo o que eu estou sentindo? E ele... Não entende nada do que eu estou sentindo. Você não sabe o que aconteceu. Você não entende nada. Isso é meu. Essa coisa é minha, problema. Na verdade é que está vindo alguém de fora. Alguém diz comigo, de fora. De fora de onde? De fora da ofensa. Quem está vindo consolar o irmão inacessível? Porque Provérbios 18:19 diz que um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Então é o seguinte, eu estou vindo de fora com o coração limpo, não estou ofendido, e tenho uma mensagem positiva para falar para ele. Eu quero perguntar, ele está recebendo mensagem positiva? Ele está ouvindo alguém de fora? Porque a ofensa bloqueia a comunicação. Você não consegue ter acesso ao coração de uma pessoa ofendida. Ele bloqueia a comunicação de fora e ele só ouve a comunicação de dentro. Alguém diz comigo assim, dentro está profanado, mas a voz é mais forte. Presta atenção, eu quero que você se lembre de quando esteve ofendido. Eu não estou falando para anjos nessa manhã. Não estou pregando para Miguel nem Gabriel. Estou pregando para José, a Maria, o Joaquim, que não veio hoje no culto. Estou pregando para Silvio, Jucimara, Eros, Nami, Ceia, Nicolas, Ivaldo. Estou pregando para seres humanos que já foram ofendidos. Eu quero perguntar para você, quando você estava ofendido, lembra? Eu quero que você lembre agora, nesse momento, pelo menos uma das várias vezes que você ficou muito ofendido. Quando você estava muito ofendido, qual era a voz que você escutava? Você só ouve o que a mágoa diz. Você só ouve o que está aqui dentro. Aí Satanás vem para conversar com você, o espírito da ofensa. Esse povo não te valoriza, ninguém te ajuda, não te respeita, ninguém reconhece você, ninguém ajuda você, ninguém está com você, ninguém entende você.
você realmente não merece, eles não te merecem, você tem que se afastar daquelas pessoas. O que uma pessoa ofendida faz? Ela faz o que está no capítulo 18, que nós lemos no versículo 1. Se você está com a Bíblia aberta, pode ler. Irmão, os crentes têm que estar com a Bíblia aberta na igreja, hein? Esse negócio de telinha, isso é coisa para deixa o povo preguiçoso. Põe na telinha aí, irmão. Não, põe na telinha não, abre a Bíblia. Eu me lembro quando eu estava sentado, criança, no culto, eu levava a Bíblia, o pastor falava os versículos, eu abria. Eu tinha prazer de manusear a palavra de Deus. Sabe, eu sinto que você deve correr aos versículos quando alguém fala um versículo. E você fica, geralmente, às vezes, os pregadores, eles deixam a igreja muito tranquila. Ele fala o versículo, já vai falando. As pessoas precisam ter essa garra de procurar a palavra de Deus, o que ela diz. E o capítulo 18 de Provérbios diz o que? O verso 1. Que aquele que se afasta, aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses. O que significa? Que o espírito da ofensa bloqueia você e ele extrai você de onde você estava inserido. Irmão George, agora nós vamos fazer uma ilustração um pouquinho diferente. Vem cá, irmã Natália, vem cá Aline, e vem cá Nami, rapidinho Nami, vem cá. Vocês 4, juntinho aqui, ó, faz parte do grupo de louvor, de frente para a igreja, o microfone na mão, cantando, vai lá. Vocês são o vocal da igreja. Olha aí que bonitinho. Olha o vocal da igreja, que bonitinho cantando. Só que Satanás está com o arco apontado. Ele está com o arco apontado para alguém. Preste atenção. A igreja, olhe para mim, por favor. Todas as pessoas que um dia se aventurarem a fazer qualquer coisa na casa de Deus serão alvos da ofensa. Esse espírito, ele vê você inserido dentro de um grupo. Ah, é? Quem mandou ela lá? Quem falou que era para ela estar lá? Você acha que eu estou feliz porque ela entrou ali? Você acha que é aquela enxerida, aquela metida? E o diabo xingando você. Ei, vem cá rapidinho, vem cá você. Corre. É? Eu queria ensinar um pouquinho sobre o nosso adversário. Vem cá. Alguma vez você já ouviu o diabo me xingando? Muitas vezes. A gente tinha reuniões aqui na sexta-feira e o pastor fazia as reuniões, e quando ele estava fazendo as reuniões, a gente estava orando do grupo de intercessão. Eu escutava vozes xingando ele. Cala a boca, você não tem que falar isso. E eu ficava olhando para o lado, procurando. E aí eu fui entender que aquela voz era Satanás querendo parar ele de falar as coisas para a gente escutar. Porque a gente estava com uma cobertura espiritual de oração e ele xingando ele, porque ele estava ensinando a gente como guerrear no mundo espiritual. Obrigado, era só essa participação. Satanás está vendo ela no grupo lá, mas quem mandou aquela enxerida? Aí começa a xingar. Entrar naquele grupo. Eu vou tirar ela dali. Eu preciso tirar ela dali. Sua enxerida. Quem mandou você entrar aí? Eu não te chamei. Quem mandou? Eu falei que você não era para entrar em grupo de louvor. Agora você está aí. É metida. Ela é metida. E olha, gente, vocês precisam ver que o que eu estou falando é uma realidade. Não pense que você vai entrar no grupo da intercessão e o diabo, parabéns, é isso aí, ele vai falar, quem mandou esse enxerido entrar ali? Não pense que você vai dizer, eu vou evangelizar, eu vou entrar naquele grupo, e aí ele faz o seguinte, como é que eu tiro ela de lá? Vocês bem alegres conversando os 4, no ensaio, conversando os 4, bem alegres, bem felizes. Olha que bonitinho, olha que alegria o crente na comunhão, sem ofensa, sem tristeza, uma alegria total vir para o ensaio, uma alegria total está ali, só que o diabo ofende. Você viu o que ela falou de você? Falou que você é uma desafinada, que você não sabe cantar, que você tinha que aprender a cantar, que você não tinha nada que estar nesse grupo. A seta veio e feriu. Eu quero perguntar para você, ela vai permanecer ali? Senta lá, por favor. Dispensada. Olha aqui o próximo ensaio. Aí vocês estão perguntando, cadê ela? Cadê a fulana? Você ligou para ela? Você ligou, ela atendeu? Não atendeu minha ligação, não.
Alguém sabe por que ela não veio? Não, ninguém sabe. Ei, uma pessoa ofendida dá recado? Uma pessoa ofendida, ela sai, presta atenção, crente, uma pessoa ofendida, ela se extrai a si mesma do lugar onde Deus a colocou, ela não dá satisfação para ninguém, ela vai embora, ela vai para o seu cantinho, porque o diabo falou, você não tinha nada que está aqui, você é um enxerido, eu não mandei você entrar aqui, e você tem que se isolar, e você vai embora, e não fala nada para ninguém. Esse é um espírito bloqueador, ele bloqueia a comunicação, ele bloqueia a comunhão, ele odeia você estar incluído no grupo. Agora eu te pergunto, quantas pessoas foram tiradas de dentro de uma igreja, até hoje nunca voltou lá para dizer por que saiu? Quantas pessoas saíram de uma amizade, até hoje nunca mandou um recado? Quantas pessoas pararam de fazer o que Deus mandou? Esse espírito, ele tem poder de tirar você, de arrancar você. Eu tinha 17 anos de idade, eu não vou falar a data, porque alguém vai ficar preocupado. E eu comecei a reger o coral da igreja. Era uma igreja que tinha um coral, só o coral tinha 50 pessoas. Eu era um jovenzinho, 17 anos de idade. Tinha pessoas ali que podiam ser meus avós. E eu comecei a reger aquele coral sem experiência, porque eu sabia música e não tinha regente. E quantas vezes eu me ofendi, eu fui ofendido. Eu era um jovenzinho começando a trabalhar na igreja. E eu começava o ensaio, uma pessoa conversando com a outra, atrapalhando o ensaio da outra voz. O outro faltava o ensaio, não dava a mínima explicação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entra no ministério para servir a Deus, se há um demônio que você tem que vencer, presta atenção, estou falando com crentes nessa manhã. Não estou pregando para anjos nessa manhã. Se há um demônio que você tem que vencer, é o demônio da ofensa. Ele é grande. Alguém diz comigo, ele é grande. Alguém diz comigo, ele é forte. Ele pode me derrubar. E quantas vezes eu fiquei ofendido naquele coral, e eu chamei o pastor, falou, quero falar com o senhor. Eu falei, o que foi, meu filho? Não dá. Não aguento. Mas, meu filho, o que está acontecendo? Pastor, não dá. É muita bagunça. As pessoas não me respeitam. Falta ensaio, não avisa. Fica conversando na hora do ensaio. Até briga na hora do ensaio tinha. Crente briga também. Entendeu? E quantas vezes eu quis parar e desistir, e o pastor com muita calma, com muita sabedoria, falou, meu filho, tira 2 semanas de folga, deixa o coral um mês parado, depois você volta. E assim ele foi me mantendo na frente do coral. Eu tinha 17 anos de idade, eu fui aprendendo a lidar com as pessoas. Eu fui aprendendo que quando você está na frente das pessoas e na obra de Deus, há um demônio que te olha de longe, há um demônio que tem uma aljava nas costas dele. A aljava é aquela sacolinha nas costas, cheia de flechas. Ele tem um arco na mão, e aquelas flechas dele, ele coloca fogo na ponta, e ele virando você, ele fica olhando, como que eu posso ofender? Ele não sabia música, mas mesmo assim foi lá e começou a reger aquele coral. Como é que pode? Que menino enxerido, esse menino está me dando problema, ele está se metendo onde eu não quero. Aquele coral estava parado 2 anos e o diabo, eu parei aquele coral, vai esse enxerido levantar aquele coral, eu odeio esse menino, como é que eu paro esse menino? Só tem um jeito infalível, presta atenção, irmãos, Satanás tem armas infalíveis. Empurre um crente, ele se levanta. Derrube um crente, ele se levanta. Tropece um crente, ele se levanta. Tira o dinheiro de um crente, ele arruma dinheiro. Põe doença num crente, Deus cura ele. Mas ofende um crente e ele morre. Ofende um crente e ele para. Ofende um ser humano e ele desiste. Satanás tem uma arma infalível.
não posso mais. Não dá mais. Não dá mais. Ele aqui no vocal, aqui, ó, cantando, mas já está planejando. Semana que vem eu não venho mais aqui. Não venho mais. Esse povo não me respeita, é uma desorganização. Esse regente é um problema. No momento em que você se dá o direito de se ofender, você se dá o direito de não funcionar mais. No momento em que você se dá o direito de se ofender e se entristecer, você está dizendo, eu estou parando, eu estou desistindo, eu estou me anulando, eu estou deixando o espírito bloqueador me anular. Mas o crente que conhece a ofensa, ele diz assim, você não vai me ofender não, você não vai me ofender não, seta daqui, ele diz, seta dali, ele desvia dali, olha outra seta daqui, ele desvia dali, uma seta pegou, traz o sangue, 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 coloca o sangue, porque está sangrando, mas eu não vou me ofender, porque no momento que eu me entristecer, eu já estou falando aqui, eu não venho semana que vem, pode deixar, vocês vão ver se eu piso aqui semana que vem, vocês não é besta para pensar que eu venho aqui semana que vem, já era, nunca mais vocês vão me ver aqui. Obrigado pelo grupo de louvor, obrigado, e por sinal eu passo sangue em toda ofensa aí. Alguém diz comigo, o sangue de Jesus sobre mim. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu posso voltar o vocal aqui? Desculpa, eu preciso voltar o vocal aqui rapidinho. Sorry. O Espírito Santo acabou de falar outra coisa. Olha o vocal de volta. Ele planejou não vir. Vem cá, a ofendida, vem cá. A primeira que desistiu, vai lá para o seu lugarzinho. Presta atenção, irmãos, isso aqui é sério, ó. A pessoa continua ofendida, não perdoou não, está triste. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Como é que está? Tudo bem? Beleza. Mentiroso. 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 Estou ofendido. Tá bem, mas como é que passou a semana? Tudo ótimo. Mentirosa. Passou a semana ótima, nada. Passou a semana pensando, o que vou fazer? Como é que eles podem fazer aquilo comigo? Meu Deus, eu volto ou não volto? Eu volto ou não volto? Eu vou no ensaio ou não vou? Eu vou ou não vou? E ficou aquela luta até que ela desistiu. Eu que não vou abandonar o meu lugar por causa de fulano. O mais importante é o lugar. Presta atenção, ela está aqui, não é porque está com o coração limpo, ela está aqui porque não quer perder o lugar na frente da igreja. Ofendida, magoada, entristecida. E ele, ninguém sabe que ele planejou não vir mais. Ninguém sabe, mas ele voltou. Falou, eu que vou me humilhar para esse povo besta, eu vou estar lá no meu lugar, vou ficar no meu lugarzinho, não vou sair. Eu quero perguntar uma coisa agora. Esse grupo de louvor tem autoridade espiritual para ministrar? Ela tem? Ele tem. Mas os dois que estão ofendidos não têm mais autoridade para ministrar. No entanto, estão ministrando. Eu quero perguntar para vocês, é essa ou não é essa a situação das igrejas? Respondam. Eu quero perguntar, as pessoas ofendidas falam que estão ofendidas? Elas declaram, elas abrem a boca, elas dizem, eu estou desqualificado para estar aqui. Elas falam isso? O que é que o diabo diz para elas? Você não sai do seu lugar, deixa esse povo bobo para lá, volta para o seu lugar. Em outras palavras, a casa de Deus para mim é um lugar que eu posso estar impuro. O altar de Deus para mim é um lugar que eu posso estar magoado, que eu posso estar ferido, que eu posso estar sujo. Eu canto aqui, faço de conta, ainda falo em línguas para mostrar para todo mundo que eu sou muito espiritual, mas o meu coração está sujo. E o Espírito Santo está passeando por aqui, está falando, aqui tem autoridade, aqui tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem autoridade, aqui tem, mas aqui não tem. E quando é o pastor que está ofendido? Vocês aí, ó, pode voltar para o lugar porque vocês são peixinhos. Deus pegou o peixão agora. E quando é o pastor da igreja que está ofendido com as ovelhas, ele fala? Ele fala? Que ele veio para a igreja com raiva hoje? Ele chega e abre a Bíblia. Vamos abrir o culto, irmãos.
Vamos abrir no Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria. Mentiroso. O que eu estou falando para vocês nessa manhã? O que eu estou falando para vocês nessa manhã? Um pastor está com o coração sangrando. Um pastor está com o coração magoado, está com raiva do irmão, está chateado com outro, está ferido com esse, com aquele. No entanto, ele chega aqui, servir ao Senhor com alegria. Espírito Santo meio assim, what are you saying? What are you saying? O que você pensa que esse lugar é? Teatro? Você acha que isso aqui é um teatro? Que você pode fazer de conta que você está puro, que você está limpo, que você está alegre, que você está feliz, quando na verdade você está desqualificado. Alguém diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu só preguei o primeiro ponto da mensagem e eu preciso terminar por causa do tempo. Meus irmãos, há um espírito muito forte no meio da igreja, vencendo as pessoas, ferindo as pessoas, é o espírito da ofensa. Toda pessoa que já esteve numa igreja e parou, se você perguntar para ela, se ela for honesta, porque geralmente elas não falam, por que você saiu da igreja? Por causa da porta que era azul. Não foi por causa disso. Por que você parou de tocar? Porque a guitarra era desafinada. É mentira, tudo mentira. O ofendido não fala a verdade. Às vezes fala: por que você... porque tinha lá uma fulana e aconteceu isso e isso, e eu fiquei muito chateado, e eu falei: chega. Às vezes fala. Mas a maioria das vezes, as pessoas protegem esse espírito. Olhe para mim, por favor. Eu vou ter que terminar a mensagem. Preguei um quarto da mensagem e vou ter que terminar por causa do tempo. Quantas vezes você protegeu o espírito da ofensa? Quantas vezes você estava magoado e você mentiu? Não estou não. Você está triste? Não, isso é nada não. Está com raiva, está ferido, não tem coragem de falar, não tem coragem de abrir o coração, não tem coragem de ser verdadeiro, não tem coragem de dizer: Satanás me feriu, eu estou impuro, eu estou desqualificado, eu preciso perdoar, não estou conseguindo, ora por mim, me ajuda. Eu fiquei chateado com você, o que você fez me magoou, eu não deveria estar ofendido, mas eu estou ofendido. A única forma de lidar com esse espírito, de vencer esse espírito, é encarar ele de frente. Quando você diz não, você protege ele. Quantos crentes estão protegendo o espírito da ofensa? Meus irmãos, há algumas pessoas nos visitando nesta manhã. Eu quero agradecer a Deus por cada irmão que está nos visitando aqui nesse lugar. Eu queria contar de novo a história, porque alguém talvez não está entendendo por que eu estou pregando sobre a ofensa. Mas é porque eu já fui um pastor ofendido. Eu estive em depressão. Eu fiquei com raiva da igreja. Eu estava desqualificado, eu não tinha autoridade espiritual. Eu sei o que está pregando no púlpito, não com raiva, mas com o coração triste, sangrando. E Deus falou comigo: você está profanando o meu altar. Da mesma maneira que você está pregando a palavra e sendo fiel, você está profanando o meu altar. Não se prega a palavra com o coração triste, não se dirige louvor com o coração sangrando. E Deus falou comigo: sobe no altar, pede perdão, porque você profanou o altar com o sangue da sua alma. Quantos crentes estão sangrando? Por favor, abra a Bíblia. Eu peço a gentileza de você realmente abrir. Levítico capítulo 10. Por favor, abra a Bíblia, nem que você tenha um celular, faça questão de abrir. Levítico capítulo 10. Eu quero mostrar o sangramento para poder terminar, por causa do tempo. Em Levítico 10 acontece um desastre na casa de Deus. É o primeiro momento em que o tabernáculo de Moisés começa a funcionar, e haviam 4 sacerdotes consagrados, eram os 4 filhos de Arão. Os nomes deles eram Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú. E em Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú, eles entram na presença de Deus com fogo estranho, e Deus destrói a vida de 2 filhos de Arão. Você pode imaginar a ofensa que veio no coração de Arão, o pai daqueles 2 jovens,
Porque 2 filhos dele, Deus matou os 2 filhos deles dentro da igreja, porque eles ofereceram fogo estranho. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e pondo neles fogo sobre eles, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo do Senhor e os devorou e morreram perante o Senhor. Você acha que Arão ficou triste ou não? Você acha que Arão foi ofendido ou não? Alguém sabe quem era Arão? Arão era o sumo sacerdote. Moisés era aquele homem que Deus falava com ele, mas Deus mandou Moisés ungir Arão como sumo sacerdote. A cabeça de Arão já havia recebido a unção, a mitra sacerdotal, e os filhos dele eram sacerdotes. Agora 2 filhos morrem dentro do santuário e Arão está entristecido. Olha a palavra que Deus diz para Arão no versículo 6. Deus sabe que Arão está triste. Deus sabe que aconteceu uma tragédia. E Deus reconhece quando tragédias acontecem conosco. Mas olha o que Arão não pode fazer. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar. Só um minutinho antes de continuar. Os 2 irmãos, Eleazar e Itamar, continuam vivos. O que você acha que esses irmãos estavam sentindo? Quando 2 irmãos deles que estavam vestidos com as mesmas roupas sacerdotais, agora são 2 corpos que estão dentro do santuário. E Eleazar e Itamar têm que continuar o ministério. Ei, os 2 irmãos acabaram de morrer. Aconteceu uma tragédia. Eles estão tristes. Alguém diga comigo, tragédias acontecem. Presta atenção, Deus sabe que alguma coisa ruim vai acontecer em nosso caminho. Deus não está dizendo você nunca vai ser ofendido. Deus está dizendo sempre vai ter algo para entristecer o nosso coração. Porém tem algo que você nunca pode fazer como sacerdote ungido de Deus. Eu quero que você leia comigo o versículo 6. Não descobrirás a tua cabeça, nem rasgarás as vossas vestes, para que não morrais, nem venha a ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos da casa de Israel lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Versículo 7, não saireis da porta da tenda da revelação para que não morrais. Por quê? Porque o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. Presta atenção, irmãos, um crente, ele sempre tem que pensar, não importa o que fizeram, o que estão falando, o que aconteceu de ruim, eu não posso profanar a unção que está na minha cabeça. E aqui está uma ideia que não tem muito na mente das pessoas, é que o clima que você está, a atmosfera em que a sua alma está operando, que muitas vezes é uma atmosfera triste, é uma atmosfera de depressão, uma atmosfera de mágoa, às vezes é uma atmosfera impura, você não percebe que isso está profanando a presença do Espírito Santo em você. Eu me lembro quando eu era adolescente, que eu já gostava muito de ler a Bíblia naquela época, e o Espírito Santo um dia falou comigo. Olha que interessante, eu estava, um adolescente às vezes tem muitas mudanças de humor. Quem já foi adolescente aqui sabe. E eu estava muito chateado, eu estava realmente mal-humorado, e eu ouvi o Espírito Santo falar claramente dentro de mim: eu odeio o seu mau humor. Ele estava reclamando da atmosfera que estava dentro de mim, que eu, para ser honesto, estava acostumado com aquilo. Ficar mal-humorado era o meu acordar e levantar. Ficar chateado era a minha atmosfera normal. Você quer saber como eu estava? O tempo todo, cara fechado, chateado. Chateado com alguma coisa, eu não sei com o que era, mas com alguma coisa eu estava chateado. O Espírito Santo chegou para mim e falou: eu odeio esse mau humor. Agora deixa eu dizer para você, há uma bondade no Espírito Santo em poder te falar sobre o seu mau humor. Porque se ele não fala, você acha que é normal. Operar numa atmosfera impura, ir para a igreja numa atmosfera impura, trabalhar numa atmosfera de tristeza, de depressão, de solidão. Irmãos, nessa manhã o Espírito Santo quer trazer pureza, é isso. O Espírito Santo quer nos purificar, ele quer nos ensinar a superar a ofensa. Eu preciso falar pelo menos de como Jesus lidou com a ofensa para poder terminar a mensagem num momento que você possa entender. Hebreus 12, versículo 2 é o texto que eu vou terminar aqui. Vou terminar aqui, em Hebreus 12, 2. Alguém diz comigo assim: ninguém sofreu mais que Jesus.
Agora, todo mundo concorda com essa afirmação? Nenhum de nós aqui foi preso injustamente, açoitado, recebeu uma coroa de espinhos na cabeça. Nenhum de nós aqui teve as mãos cravadas com os pregos desse tamanho. Nenhum de nós aqui teve os pés furados, um do lado do outro, em cima do outro, com aqueles pregos bem grandes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se alguém sofreu, essa pessoa foi Jesus. Olhe para mim, por favor. Eu quero enfatizar uma coisa. Jesus sofreu, mas não se ofendeu. É possível sofrer sem se ofender. Eu quero perguntar para você, são as palavras de uma pessoa ofendida, quando ele está ali derramando sangue, sendo zombado, e dizer: Pai, perdoa. Eu já perdoei. Pai, perdoa. Eles não sabem. Mas você não, você diz assim: ela fez a propósito. Aquilo é ruim, aquilo é ruim. Não gosta de mim. Pastor, me persegue. Aquilo ali, ó, não me dá oportunidade. Eu tenho certeza que não gosta de mim. No entanto, Jesus vira para os soldados: Pai, não sabem o que fazem. Deixa eu dizer para você, há uma santidade aqui, no meio do sofrimento, que falta em nós. Olhe para mim, por favor, olhe para mim. É tão difícil para mim ter que terminar essa mensagem tendo tanta coisa para falar. Há uma santidade aqui no meio do sofrimento. Ninguém foi mais ofendido do que Jesus, e ele se recusou a se ofender. Eu me recuso a ficar com raiva desse soldado que está furando as minhas mãos. Eu me recuso a ficar com raiva desse sumo sacerdote que está zombando na minha cara aqui. Eu me recuso a ficar ofendido com essa multidão que passa cuspindo e xingando e mandando eu descer da cruz. Eu me recuso. Vamos ler Hebreus 12:2. Olhando para Jesus. Aqui está a receita de vencer a ofensa. Fitando os olhos em Jesus. Mas só um pouquinho. O Espírito Santo não está deixando eu seguir adiante. Vem cá, irmão Jorge, por favor, mais uma vez. Vem cá. Sabe aquela seta que chegou? Veio através dela. É claro que não foi ela, mas foi o inimigo que mandou. Mas ele sempre usa alguém. Usa alguém ou não usa? Uma palavra, uma atitude. Ele tem que usar alguém, é ou não é? Tá, aquela seta que chegou, veio dela. Atira a seta, sem querer. Pá, pronto. Olha para ela, quem te atirou. Misericórdia. Essa mulher fez isso comigo. Misericórdia. Quando você olha para ela, o que você sente? Misericórdia, pelo amor de Deus, tira essa mulher da minha frente. Tira essa mulher da minha frente, que não dá para olhar para a cara dela. Não dá para olhar. E deixa eu falar para você, não dá para olhar mesmo. Não dá para olhar para uma pessoa que te ofende, ficar olhando, lembra? Não dá para olhar. Por isso que a palavra de Deus diz: fitando os olhos em Jesus. Vem cá, Jesus. Jesus está de verdinho hoje, muito chique. E ele está no meio dos dois. Só que ele olha para ela, ele desvia de Jesus e olha para ela. Procura um ângulo aí para olhar para ela. Mas tem que olhar para Jesus. Jesus fica na frente dele paradinho aqui. Jesus está aqui. Ele tem a opção de olhar para Jesus, de esconder ela atrás de Jesus e não conseguir ver o que a ofensa mostra. Mas ele se recusa, ele fica procurando, ele desvia o olhar de Jesus. Presta atenção, é assim que a gente faz ou não? Nós não vencemos a ofensa porque nós nos recusamos a olhar para Jesus. Fitando os olhos em Jesus. Fita os olhos nele. Não, fica paradinho aí, mulher.
Isso também você está querendo apanhar, né? Você está pedindo, me bate. Você fica quietinha. Não provoca o homem, não. Ele já está chateado. Chega mais perto de Jesus. Olha como é mais fácil olhar para Jesus quando você chega perto dele. Qual é o problema das pessoas? Vem cá. Quanto mais distante do Senhor, mais fácil de olhar para onde não deve. Mais fácil de olhar o que não deve. Mas quanto mais perto do Senhor, Jesus, todo mundo some, todo mundo some. Todo mundo some na minha frente, quando eu olho para Jesus de perto. Não importa aquele pastor que me traiu, aquela igreja, não importa aquela mulher, aquele marido, não importa aquele patrão, eu estou olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Presta atenção que pela alegria que lhe estava proposta, esse aqui venceu a ofensa, esse aqui superou a ofensa, esse aqui tinha as mãos furadas, esse aqui tinha os pés furados, e ele pela alegria que lhe estava proposta, o próprio Jesus não estava olhando para os ofensores, o próprio Jesus estava olhando para a alegria que lhe estava proposta. Quando um crente tem um alvo na frente, ele não olha para o que está acontecendo aqui, ofendeu, machucou, dificuldade, ele tem um alvo pela alegria que lhe estava proposta. Suportou a cruz. Um crente suporta qualquer coisa quando ele está com o olhar no lugar certo. Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ofensa. Está escrito na sua Bíblia, está escrito aí. Marca isso na sua Bíblia. O que Jesus fez? Desprezou a ofensa, desvalorizou. Mas eu e você fazemos o quê? Vê se pode falar isso comigo, vê se pode agir assim comigo, esse pastor não é pastor, vê se pode essa mulher agir assim comigo, vê se pode. Enquanto você ficar no vê se pode, você não vai poder nada, porque você valoriza tudo que te ofende, você valoriza. E você não olha para onde ele está olhando. Você acha que ele venceu a ofensa como homem, olhando para os soldados, esses romanos? Eu não sabia que eles eram tão mal. Que bicho ruim esse povo. Eu sabia que eles eram mal, mas que troço mais ruim. Se Jesus olha para aqueles homens, você acha que ele tinha vencido a cruz? Eu queria que Jesus pudesse estar nesse culto hoje em pessoa e poder falar para nós em que ele pensava quando ele estava pregado na cruz. E alguém já escreveu uma música dizendo: ele pensava em mim. Ele pensava em mim. Ele suportou o que ele estava suportando porque ele pensava em mim. Ele pensou em você, ele pensou em mim. Ele estava sendo ofendido. Ninguém foi mais ofendido que Jesus, ninguém sofreu mais que Jesus, mas ele pensava em mim. Ele não pensava nele. Deixa eu dizer, existe uma forma de vencer a arma infalível do diabo, é não olhar para quem te ofendeu. Quando eu quero olhar para quem te ofendeu, eu trago Jesus, ponho bem na tua frente e falo: agora eu duvido se você vai me ofender, duvido se você me ofende. E o diabo não olha para ela e fala: não. Eu olho para Jesus, olha para ela, olha o que ela fez. Não, ela não fez nada. Quando você olha para Jesus, o que você está dizendo? O que vale para mim é o sangue. O que vale para mim é o sangue. O que vale para mim é o sangue que ele derramou entre eu que fui ofendido e alguém que supostamente me ofendeu. Vem cá, por favor. Fica aqui, você vem cá de novo, por favor. Honestamente, eu estou tentando terminar a mensagem, não consigo, honestamente, estou tentando. Senta aqui, por favor. O Espírito Santo está fazendo isso. Eu quero que você abra agora em Números 25. Números 25. Tenho certeza que nessa manhã, Deus fez um projeto para pegar esse espírito.
Deus fez um projeto para pegar, e hoje, nessa manhã, nós estamos pegando pela cabeça, pelas orelhas, o espírito da ofensa. Nós estamos pegando ele pelos chifres nessa manhã. E eu proclamo a derrota dele nesse lugar, pelo sangue do Cordeiro. Êxodo, não Números, Êxodo, capítulo 25. Eu vou dizer para você por quê que o Nicolas está sentado ali. Ele está representando a arca da aliança que Deus mandou Moisés construir. E sabe, na verdade eu vou precisar de mais. Gabi, você pode me ajudar aqui? Tira a cadeira aqui, por favor. Fique em pé. Pode deixar. Gabi, fica aqui junto com o Nicolas. Fica de frente um para o outro. Vocês são os dois anjos que estão na tampa da arca da aliança. Quem lembra da tampa da arca? Tem dois querubins. Eles levantam as asas. E eles estão de frente um para o outro. Bem pertinho, de frente um para o outro. Eu quero ler o versículo, fica aí rapidinho, eu quero ler o versículo aqui. Êxodo 25, 20. Se fosse você, eu riscava esse versículo, não deixava ele sair da Bíblia, não deixei ele escapar. Olha só, os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório. Na verdade, deixa eu botar essa cadeira no meio aqui. Isso aqui é a arca da aliança. Vocês estão em cima da arca, são os dois querubins. As asas abertas, de frente um para o outro. Rosto no rosto, de frente um para o outro. Eu quero que vocês me falem o que está errado nessa figura aqui, de acordo com o versículo. Os querubins estenderão as asas por cima do propiciatório, isso aí está certo. Cobrindo com as suas asas, tendo as faces voltadas um para o outro. Parece que tudo está certo, correto? Só que a última frase diz assim: as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, de frente um para o outro, olhando para baixo. Pode baixar mais a cabeça. Olhando para baixo. Por favor, olhe para essa figura aqui, Êxodo 25, 20. Os querubins estarão de frente um para o outro, sobre a arca, rosto de frente um para o outro, mas não olham um para o outro. Eles estão olhando um para o outro. O texto está dizendo bem claro: as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Agora deixa eu te falar quem é Moisés. Nami, vem cá correndo. Olha Moisés aqui com o sangue. Olha o sangue. Moisés acabou de oferecer o sacrifício e ele traz o sangue. Você vai aspergir o sangue no propiciatório. Olha o Moisés. Quando Moisés entrava no lugar santo, ele trazia a bacia com sangue. Aonde ele colocava o sangue? A palavra de Deus diz que ele espargia o sangue sobre o propiciatório. Presta atenção, igreja, que a mensagem vai terminar agora, mas ela vai terminar no poder de Deus, porque presta atenção. Olha aqui, os querubins representam o céu, eles são os anjos de Deus, e quando Deus traz os anjos para viver no meio dos homens, ele diz assim: olhem para o sangue. Olhem para o sangue. Se vocês olharem para o pecado dos homens, vai dar vontade de vocês mesmos de destruir eles. Mas vocês não olhem para os homens. Os querubins guardam a presença de Deus. E Deus diz para os querubins: olhem para o sangue. Olhem para o sangue. Eu espargi o sangue no meio do propiciatório. Eles estão de frente um para o outro, mas eles não olham um para o outro. Eles olham para o sangue. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Quando você está ofendido, você traz a pessoa ofendida, e você está aqui igual os querubins, e você está de frente um para o outro, porque vocês estão na mesma igreja, vocês estão na mesma família, vocês são amigos, vocês se conhecem, mas não olhem um para o outro. Se você olhar um para o outro, não vai conseguir cantar. Se olhar um para o outro, não vai conseguir nem adorar. Se olhar um para o outro, só vai lembrar da ofensa. Olha para baixo, olha para o sangue, abre as mãos, adorando, olhando para o sangue. Como é que eu venço a ofensa? Como é que eu venço a ofensa? Eu não olho para quem me ofendeu. Eu não olho para o meu próprio sentimento. Eu olho para o sangue. Porque no sangue, toda ofensa desaparece. Nada é mais poderoso do que o sangue derramado. Por isso ele diz, olhando para Jesus. Olhar para Jesus não significa olhar para o corpo de Jesus. Significa olhar para o sangue. Olha para o sangue. Eu fiz os próprios querubins olharem para o sangue. Moisés pode voltar. Moisés já espargiu o sangue lá. Os próprios querubins olham para o sangue. Por que os homens não querem olhar para o sangue?
Pode voltar para o seu lugar. Obrigado a todos vocês. E nesse momento, Nico, me ajuda ali na bateria. Nesse momento, todos vocês, eu quero pedir que a igreja toda fique de pé. Nesse momento onde está, todos fiquem de pé nesse momento, por favor. E eu quero que comece a se preparar para vir nesse altar. As pessoas que entenderam a mensagem de Deus nessa manhã. Baixe o som, por favor, aí do fundo musical. Eu quero que você venha diante do Senhor nessa manhã. Eu quero que você comece a dizer: eu vim aqui vencer a ofensa. Eu vim entregar as ofensas da minha vida. Existe um rio, Senhor, e flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Alguém diz: me lava nessas águas nesta manhã. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar, e é o rio do sangue, meu irmão, do sangue de Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir entre as águas, eu quero beber desta fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Fabrício, por favor, filha, coloca lá essa música para tocar enquanto eu ministro aqui. Por favor, levante as mãos ao Senhor e diz: Senhor, já fui ofendido muitas vezes, e agora eu preciso do sangue de Jesus nas minhas feridas. Deixa um minutinho o Espírito Santo começar a ministrar. Deixa ele começar a ministrar nesse momento. Nessa manhã nós queremos pegar o espírito da ofensa. Ele é o espírito bloqueador. Ele arranca as pessoas do lugar onde elas devem estar. Ele obriga elas a desistirem. Ele faz com que elas voltem atrás. Eu quero que você lembre nesse momento de alguma vez que você voltou atrás porque estava ofendido. De alguma vez que você largou algo porque estava magoado. De alguma vez que você abandonou um projeto porque você se desanimou. De alguma vez que você voltou atrás, como Lucas 9,62, você abriu mão do arado e você largou para trás porque uma dor chegou, uma ofensa chegou, uma mágoa chegou. E você pode dizer para o Senhor assim: eu não fui qualificado para vencer a ofensa, eu não venci, eu gosto de me ofender, eu fiquei magoado, eu sou fraco para lutar com a ofensa, e eu quero pedir perdão nessa manhã. Por favor, enquanto essa música toque, comece a falar com o Senhor nessa manhã. Diz: Senhor, eu preciso vencer a ofensa. Por favor, alguém fala com o Senhor: eu preciso vencer as ofensas da minha vida. Que flui do teu grande amor. Alguém vai dizer assim: pastor, não estou ofendido. Eu dizia isso. Alguém vai dizer assim: pastor, não estou ofendido não. Eu falava a mesma coisa. Já perdoei. Se você perdoou, por que você é tão desanimado então? Se você perdoou, por que você parou de fazer aquilo que deveria fazer? Se você perdoou, por que você não vive uma vida de alegria, cheia de alegria? Por quê? Alguém nessa manhã diga para Deus: eu tenho estado ofendido. Yes, yes. A ofensa, ela vem numa forma de tristeza, desânimo. Mas eu quero beber do teu rio nessa manhã, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Alguém, por favor, apresente seu coração, Senhor. Diga:
Senhor, lava a atmosfera. Limpa a atmosfera dentro de mim, Senhor. Restaura a atmosfera da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Fabrício, dá uma pausa e aí você vai continuar. Daqui a pouquinho você solta ela no mesmo lugar. Dá só a pausa. Olhe para mim, por favor. Eu saí da ofensa pelo sangue de Jesus. Eu era um pastor ofendido, deprimido. Não tinha autoridade espiritual, apesar de ser honesto e sincero. A tristeza afasta o Espírito Santo. As pessoas não pensam que tristeza é pecado. Para crente, pecado é prostituição. Tristeza não é pecado para crente. Mau humor, desânimo, solidão, a atmosfera negativa não é pecado para crente. Mas nessa manhã é. Estou denunciando toda a atmosfera de depressão nessa manhã. Estou denunciando toda a atmosfera que profana a alma. Sabe quando a pessoa se torna dura, insensível? Ela fala, de tanta dor, de tanta ofensa, que já é uma pedra. Eu não sinto nada disso que vocês estão falando aí. Claro, você já virou uma pedra. O endurecimento é tão grande que não entende o que eu estou falando. Porque já disse que não se ofende mais. Não se ofende porque virou uma pedra. No momento em que Deus começar a amolecer a pedra, os sentimentos vão voltar. Alguém diz, limpa-me nessa manhã. Pode soltar, Fabrício. Deus continua ministrando nesse lugar. Só um minutinho mais, só um minutinho mais. Deixa Deus ministrar nessa manhã, por favor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Tem que limpar o sangramento da alma. Por onde o rio passar, O rio está passando no nosso meio nessa manhã. Deus está restaurando a atmosfera da pureza em nosso coração. pois leva a vida do próprio Deus. E a vida de Deus é pura. E ela está nesse lugar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero a tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, nosso Brasil. Oh, tu és o Senhor. Fabrício, dá pausa de novo, por favor. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim um minutinho. Queridos, se Deus não tivesse arrancado toda a ofensa do meu coração. Eu não estou falando de ofensa de igreja. Eu estou falando de quando eu era criança, de quando eu era adolescente. Lembra que eu falei que eu era um adolescente mal-humorado? Que eu vivia ofendido? Deus me fez renunciar às ofensas de quando eu era adolescente. Ofensas da vida de adulto, decepções. Eu me lembro de uma vez que eu fui procurar trabalho, eu fui em 10 empresas, com o jornal na mão, sabe, o anúncio de trabalho. Eu voltei frustrado para casa naquele dia, porque nenhuma empresa me contratou. Lá em Brasília, eu voltei decepcionado. Quantas ofensas você foi ofendido na vida, apenas superou e seguiu adiante? Meus irmãos, há uma pureza que precisa haver dentro de nós, que nós não nos damos conta.
de que pela falta dela, o Espírito de Deus não pode ajudar. Eu queria pedir a mão no coração um minutinho só. O culto deveria ter terminado 1h30, nós estamos a 20 minutos do culto, mas eu queria que você dissesse, Senhor, há muita coisa antiga aqui que não foi limpa. Pode soltar, Fabrício, mas bem baixinho. Há muita coisa aqui que não foi limpa ainda. E você diz, Senhor, há coisas antigas que eu nem pedi para limpar. Há dores antigas que eu passei, que me ofenderam. Me tornaram uma pessoa cínica, uma pessoa dura, me tornaram uma pessoa insensível. Alguém diz para o Senhor, Senhor, limpa. Senhor, me cura de ofensas que os meus pais fizeram ainda era criança. Ex-namorados, ex-namoradas, me limpa de coisas que pessoas me rejeitaram. Senhor, há dores no meu coração que eu nunca prestei atenção nelas. Alguém diz para o Senhor, Deus, eu estou mais ofendido do que eu penso que eu estou. Eu fui muito ofendido na vida, eu já passei muita coisa, eu já superei muita coisa. Alguém diz para o Senhor, Senhor, será que eu tenho no meu coração a atmosfera pura? Será que eu fui realmente purificado de tanta dor? Será que eu fui curado? Será que eu estou livre? Será que eu estou limpo? Senhor, eu denuncio a ofensa. Quem quer denunciar comigo a ofensa nessa manhã? Dizer, Deus, meus pais me ofenderam, pessoas me ofenderam, pastores me ofenderam, igrejas me ofenderam, situações me ofenderam, patrões me ofenderam, amigos me ofenderam. Deus, eu disse que eu perdoei, mas na verdade, Senhor, me ajuda, porque eu não sei, me ajuda. Nessa manhã, em nome de Jesus, alguém diz, eu reclamo o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Eu olho para o sangue. O sangue é maior que a ofensa. Eu aplico o sangue em todas as dores. Eu quero a pureza do Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou terminar agora, vou só ministrar a bênção, mas eu queria falar uma prática que eu faço todo dia. Olhe para mim. Agora corta a música total, porque realmente eu vou tirar um minutinho só e vou terminar aqui. É tão difícil terminar um culto quando a unção de Deus está sobre você, e Deus está falando sobre você, e esse é o momento de falar sobre a ofensa. Eu não sei o que Deus vai falar domingo que vem, a vontade que tem é pregar o resto da mensagem, mas de repente chega domingo que vem e Deus dá outra palavra, então eu não posso mais falar sobre isso. Deixa eu dizer para você, eu unjo a minha cabeça todos os dias, porque eu me recuso a viver debaixo da ofensa. Eu unjo a minha cabeça proclamando o Salmo 45, versículo 7, que diz que você ungiu a Ele com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, e a razão é porque tu odiaste a iniquidade e amaste a justiça. Odiar a iniquidade é odiar a ofensa. Eu odeio andar triste, eu odeio andar ofendido, eu odeio andar mal-humorado, eu odeio andar irritado, eu odeio a iniquidade. Por causa disso, eu amo a justiça, a pureza do coração. Por isso eu unjo a minha cabeça todos os dias. Deixa eu dizer algo para vocês. Quem é que ora pelos filhos em casa? Quem é que ora pela sua própria família em casa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Suas orações não têm autoridade quando você está ofendido. Não adianta. O menino acabou de fazer raiva. Você acabou de gritar com ele. Xingou ele. E aí você vai orar e abençoa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Jesus, como é que é? Eu te abençoo em nome de... Peraí. Você está toda furada, sangrando. Está sangrando até agora, olha só. Olha lá, ó. Nós precisamos pensar. Nossas orações não funcionam com a dor.